Boa noite, gente! Eu sou o Márcio, trabalho com o Marcelo Bellini e estamos aqui de volta ao 24º Top Class Congresso Internacional de Gastronomia. Gente, estamos aqui mais uma vez a convite da nossa querida Aline, que é lá do Japão, que é a diretora, fundadora do Congresso Top Class. Esse congresso que acontece todo ano, pelo menos 2 a 3 vezes ao ano. Estamos ao 24º, gente. Marcelo Bellini já trabalha com muito tempo no congresso. E hoje nós viemos com uma aula de salgado, gente. Uma aula de salgadinho para festa. Pois é, você tem dificuldade de trabalhar com salgadinho de festa? Então nós vamos ensinar, nós não, o Bellini que está aí na frente de vocês, vai ensinar você a fazer uma maneira bem fácil, rápida e prática para você fazer salgadinhos de festas e faturar. Gente, trabalhar com salgadinhos é muito bom, é muito gostoso. Além de você fazer, você pode comer em casa, tá vendo? Boa noite, o chefe Descalvado São Paulo, Samuca. Boa noite, seja bem-vindo. Gente, me fale de onde vocês são. Vocês compartilhem a live de hoje, mandem para seus amigos. Essa live vai ficar salva também. E façam perguntas, gente, façam bastante perguntas, que a gente vai estar aqui para responder suas dúvidas sobre salgadinho. Parece que não, mas as pessoas às vezes têm dúvidas. Alex Hipólito, Rosiane, tá todo mundo aí chegando na live. Daqui a pouco o Marcelo Bellini vai começar a sua aula. Me avisem de onde vocês são. A Rosiane, Minas Gerais. Muito obrigado pelo carinho. Seja bem-vindo ao congresso. Alex Hipólito, boa noite. Saudade, meus amigos. Pois é. A gente anda meio sumidinho porque a gente está trabalhando muito, graças a Deus, com outros projetos que logo o pessoal vai ficar sabendo, óbvio. E a Jimmy Santos mesmo, Gonzaga, muito obrigado pelo carinho. Mas estamos sempre por aqui nas redes sociais, trabalhando com os nossos cursos online. Estamos sempre trabalhando. Márcia Bacaro, é isso? Isso, Márcia. Boa noite, meninos. Beijo da Márcia Bacaro. Beijo para você, Maison Bacaro. @Maison Bacaro. Seja bem-vinda ao 20º Congresso Internacional de Confeitaria Top Class. Marcelo Bellini vai começar a sua aula, se apresentando, falando um pouquinho da história dele. E vamos à aula de hoje. Olá, gente. Boa noite, tudo bem? Bom, hoje eu estou vindo aqui, né? Mais um ano, mais uma edição, né? Já a segunda do ano, né? Acho que tem mais uma no final do ano ainda. A convite da Aline. Da última vez eu fiz umas carpetas aqui, né? Que são os pães recheados que o pessoal adorou. Eu falei, já que o pessoal está gostando da linha de salgado, vamos fazer salgado, né? Porque já tem bastante professor ensinando coisa doce aqui. Então, hoje eu com a minha intenção de ensinar a fazer a coxinha, porque tem uma maneira muito prática de fazer coxinha, que qualquer pessoa que não sabe modelar, consegue modelar a coxinha. E não é com equipamento, com máquina não, tá, gente? Então aqui, ó, eu vou só colocar um leite aqui. Eu tenho meu caldo de frango, aí eu faço a minha massa com caldo de frango, ó, tá nessa corzinha, eu vou até colocar aqui no Pirex, ó, tá? É a cor do caldo de frango. Nesse caldo de frango, o que eu faço? Eu cozinho o peito, né? No caso o peito com osso, não compre peito sem osso, porque na hora do cozimento ele vai diminuir demais, tá? E eu preciso um pouco daquela gordura da pele, do tutano do osso, tá? Então isso faz uma diferença grande no nosso caldo também. Então eu coloco sal, pimenta, um pouquinho de orégano, cebola e alho. A cebola, por exemplo, você pode estar cortando ela em 4. O alho pode amassar e colocar tudo com casca, tá, gente? Você não precisa nem jogar a casca fora, porque eu preciso do sabor. Isso aí o caldo depois vai ser coado, então esses temperos vão ser jogados fora. E a salsa, eu nunca ponho folha, eu ponho o talo. Tá? Então eu ponho o talo da salsa, porque aqui a gente congela a salsa, eu pico, congela a salsa e o talo eu guardo no freezer. Vou cozinhar frango, vou fazer molho de tomate, é o talo que eu uso. Tá? Então você tem aproveitamento total. E a folha você usa depois no recheio. Silmara Cissô, boa noite, tudo bem? Seja bem-vinda, faz tempo, hein, Silmara? Acho que amanhã a gente vai estar junto, hein? Denísia, boa noite. Roseli Alberto, boa noite. Seja bem-vinda ao 24º Congresso Internacional de Gastronomia Top Class. Gente, compartilha com a gente essa live de hoje,
que está sendo bem bacana junto com o Marcelo Bellini. Ó, então eu coloquei aqui nesse pote transparente só para vocês verem a cor, que é a cor que solta do frango e lógico, aqui tem um pouco de caldo quinoa, de galinha, também dá uma corzinha. Eu não uso coloral, tá gente, porque eu não quero a cor, esse caldo avermelhado, mas mesmo ele sendo bem clarinho assim, tá? Aqui eu tenho mais ou menos 1,3 litros de caldo, tá? Porque eu congelei num pote de sorvete, depois eu vou explicar isso tudo, e vou estar colocando aqui mais ou menos uns 200 ml de leite, tá? Mas não tem uma medida muito certa não, eu ponho um pouquinho de leite, que é para clarear um pouquinho mais esse caldo, ó. Daí ele vai ficar nessa corzinha aqui, ó. Já vai ficar mais branquinho, tá? Então vai deixar a minha massa também um pouquinho mais clara, então esse leite é só para essa função, mas eu não gosto de colocar muito, é só um pouquinho mesmo, tanto que aqui eu pesei, eu tinha aqui mais ou menos 300 ml, ó, já tem leite um pouquinho aqui, tá? Então eu sei que eu não vou usar mais, vou deixar aqui do lado. Não vejo a hora de matar a saudade de vocês. É isso aí, Silmara. Com certeza, amanhã, Silmara e o Tio Paulinho estaremos juntos amanhã para um bate-papo, uma conversa bem legal. Amanhã mais socialite, essas coisas todas. Eu acho que vai ter tartelete pra gente amanhã, hein? Eu acho. Vilma de Oliveira, boa noite, meus amigos. Seja bem-vinda ao Congresso. Gente, compartilha com a gente a live de hoje, que é bem bacana. Eu vou mostrando para vocês como que o Marcelo está fazendo a massa do salgado também. Bom, então aqui eu cozinho meu frango, né? Às vezes eu cozinho aqui 10, 15 quilos de peito de frango, né? Aí eu coloco o caldo que sobra, depois eu coo e guardo ele em potes, né? Em baldes, pote de sorvete e congelo, né? Então isso aí é uma coisa que você vai ter por um bom tempo. Aí eu descargo o frango, geralmente eu deixo o frango sempre em pedaços grandes, eu não desfio, tá? Depois eu levo ele para o freezer. Aí eu vou precisar fazer uma coxinha, eu tiro lá o que eu preciso, vou precisar fazer um recheio de frango, eu vou lá e tiro o que eu preciso, vou fazer um recheio de massa, uma maionese, eu sempre tenho o frango cozido no freezer, tá? Aí quando eu vou fazer esse caldo, e esse caldo antes de congelar, ou até pode congelar do jeito que está, mas como eu cozinho o peito com pele, ele cria bastante gordura, e essa gordura ela precisa estar na massa, tá? Mas em excesso ela também pode atrapalhar, porque às vezes, não sei se isso já aconteceu com vocês, e vocês tentarem modelar e a coxinha ficar escorregando, criar uma prega na coxinha e você não conseguir alisar porque ela está muito oleosa, às vezes é excesso de gordura do frango. Então o que eu faço? Eu ponho para congelar ou deixo na geladeira por algumas horas, a gordura vai subir, vai solidificar, aí eu tiro o excesso da gordura, jogo fora e deixo um pouquinho só da gordura aqui. Tá? Então também é um truquezinho aí para vocês fazerem. Se congelar, a gordura não congela, assim com uma colher você consegue raspar, pega congelado mesmo, foi o que eu fiz aqui, eu peguei ele congelado, virei aqui na panela e já liguei o fogo. Ele já foi descongelando aqui, ferveu, eu ponho o leite. E agora para fazer a farinha, eu coloquei aqui 1 quilo, tá? Não vou usar isso tudo, mas depois eu vou pesar para mostrar para vocês mais ou menos o quanto eu usei de farinha, tá? Aqui então agora, com o leite eu tenho mais ou menos 1,5 litro de caldo, né? 1,5 litro ou 1,5 kg. O líquido e o quilo é a mesma coisa, tá? Vou trabalhar com uma colher de pau e antes de colocar a farinha, gente, eu tenho que experimentar esse sal, tá? Por quê? Quando eu vou cozinhar o frango, eu não vou pôr sal demais para não deixar a carne salgada. Mas o caldo, eu preciso dele estar com um pouquinho mais de sal do que o normal. Por quê? Quando eu colocar minha farinha, ela vai roubar o sal. E se você deixar num ponto normal, que você está acostumado a fazer suas comidas, na hora que você pôr essa farinha, pode ser que essa massa fique um pouco adocicada. Tá? Então o sal aqui nesse caldo ele tem que estar um pouquinho mais forte, tá bom? Então, agora aqui já está fervendo, deixa eu só pegar minha balança para pesar aqui. Silmara Cissô, vamos ter tarteletes? É isso mesmo? Nossa, muito obrigado. Maison Bacaro, já deu fome. Gente, para quem não sabe, o Bellini também trabalha com salgadinho, nós vendemos salgadinhos aqui para festas e eventos. Então você pode encomendar pelo menos com 1 semana, 15 dias de antecedência. Já não tem tá bom? mais pronta entrega, né? Que nem eu tinha lá na ateliê, a gente tinha pronta entrega. Eu tinha um freezer só para salgadinho, agora eu não tenho mais isso. Eu faço só sob encomenda, tá bom? Mas depois pega para mim um copo de água, por favor, que eu estou com sede. Ó, o caldo aqui já está fervendo, eu vou jogar a farinha mais ou menos que eu tenho que jogar aqui. Eu acredito que vai mais ou menos a metade, 700, 750 gramas. De uma vez só. E agora eu vou mexer, tá? Eu gosto de fazer em panelas maiores, também isso aqui, para você mexer com mais facilidade. Eu gosto de usar aquelas minhas panelas de alumínio.
É só mexer, a massa já está ficando ó, clarinha, tá? Aqui você já vai vendo se precisa um pouquinho mais de farinha. Tá vendo? Aqui no ponto ela ainda está um pouquinho mole, então vamos colocar mais um pouquinho. E quando você acrescentar a farinha depois, gente, é importante essa farinha estar bem cozida, tá? Porque não sei se já aconteceu com vocês de repente fazer uma massa, deixar ela ali parada por algum tempo, para fazer essa coxinha depois, e na hora que vocês vão pegar a massa para fazer, ela está toda grudenta, ela está mole, tá? Isso geralmente, o que faz isso é a farinha crua. Ela vai puxando a umidade, e na minha época, não sei na época de vocês, a gente fazia trabalho de escola e a gente usava farinha para fazer cola, que era misturar a farinha com água e usava como cola. Então é a farinha crua, com a umidade, ela vira uma coisa molenga e cola, e tipo uma cola mesmo, tá? Então ela tem que estar bem cozida para ela não fazer isso. Então às vezes você joga a farinha, daí fica aquela farinha no fundo da panela, que você não mexeu direito, isso pode fazer isso com a tua massa, tá? Então é só ficar mesmo, não estou fazendo nem força, é uma massa pequena, né? Eu já cheguei a fazer 5 litros de caldo para fazer coxinha, bolinha. Essa massa eu uso tanto para bolinha como para coxinha. Deixa ela cozinhar bem. Eu dei uma diminuída no meu fogo aqui também. Se no fogo alto também pode começar a queimar o fundo da panela. Mas se queimar não tem problema, a gente vai tirar essa massa daqui, né? Tem tudo mexidinho, não estou vendo farinha crua. Muita gente chegando aqui, inclusive a Aline do Japão está chegando aqui assistindo a live de hoje. Temos amigos lá de Goiânia assistindo também a nossa live de hoje de salgados. Será que alguém vai fazer salgadinho lá em Goiânia? Compartilhe conosco a live de hoje. Vai ser muito interessante essa aula de salgadinho. Eu vou mostrar para vocês como que o Bellini está mexendo a massa. Era 10 anos de idade eu já fazia salgadinho, tá? Que eu aprendi a fazer salgadinho com meu pai. Estou com 57, então tem no mínimo aí... Então será, Marcelo, que amanhã... 47 anos fazendo salgado. O tio Paulinho e a Silmara... vão provar da minha coxinha e da minha bolinha. Olha só. E fora alguns salgadinhos que eu ainda tenho lá no freezer também. Olha, né? Só. O Giovanni e o Whindersson estão colocando aqui, separa um de cada. Até que parece que um de cada dá pra ele, né? Pois é. Ó, gente, a massa tá no ponto, eu aperto aqui, tá? Mão de cozinheiro é mão de cozinheiro, aguenta calor, né? Quem não tem prática, não faça isso, pega com uma colher, deixa esfriar, mas ó, ela tá no ponto certinho, tá? Não tá dura, não tá mole demais. E agora uma das coisas que a gente faz é colocar uma colher bem generosa de margarina, pode ser de uso culinário, margarina comum. Na época do meu pai, a gente fala que hoje em dia isso é um crime, né? Na época do meu pai, gente, quando meu pai fazia essa massa, ele guardava óleo de fritura, sabe aqueles óleos quase preto de fritura, com aquele cheiro de óleo de queimado? E meu pai jogava uma concha daquele óleo aqui. Você hoje fala assim, gente, aquilo é um crime, mas vocês não têm noção do sabor que dava na massa. Por que tem que colocar manteiga na massa? Para ela não ficar tão grudenta. Daí ela vai sair com mais fácil, você vai enrolar, não vai ficar pegando na mão. Aí você não precisa estar passando margarina na mão, tá? Gente, para quem não conhece o Marcelo Bellini, é cake designer há 38 anos aqui em Santos, trabalha com bolos há muito tempo. Já ministra aula pelo menos aí uns 24 anos, tá indo para 25 bodas de prata, né? Em outubro. Em outubro, né? Em outubro. E o Bellini já ganhou 2 troféus, ali estão. De primeiro, segundo lugar, do Top Class. É uma honra ter esse troféu, Bellini, para você. Com certeza, né? Troféu internacional. E hoje, olha só, há muito tempo ele não usava essa doma aqui, ó, gente. Top Class Academy. Hoje em dia tá um pouquinho apertadinha, mas dá para usar aí. Mas tá aqui. A Aline tá mandando bom dia para você, Aninha Kate. Bom dia, Aline. Boa noite, tudo bem? Seja bem-vinda. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Compartilhe conosco a live de hoje do 24º Congresso Internacional de Gastronomia Top Class. Gente, como já mudou um pouco a textura da massa por causa dessa margarina, tá? Então aqui agora eu vou desligar. Olha só a massa, que linda, gente, essa massa. Vou tirar meu fogãozinho daqui, porque isso aqui geralmente eu faço lá na minha cozinha,
onde eu tenho um balcão de mármore, né? Minha mesa é de mármore, então eu jogo direto na mesa, mas aqui é um balcão de madeira forrada de fórmica e essa massa é bem quente, então não vou jogar direto na fórmica, tá? Gente, vocês podem fazer perguntas pro Marcelo Bellini e ele responde, viu? Pode fazer pergunta aí se vocês tiverem dúvidas. Aí, enquanto essa massa esfria, nós vamos conversar sobre o recheio, que aí é meu pulo do gato para ajudar a fazer uma coxinha super prática e rápida, tá? As alunas, quando assistem minhas aulas aqui, elas ficam assim, eu falo, gente, eu não acredito que eu já poderia estar fazendo coxinha com muito mais facilidade do que eu faço hoje. Ó, tira tudo aqui, vamos espalhar um pouquinho para esfriar rápido. Daqui a pouco eu tiro esse tapete de silicone e vou sovar na mesa. Olha a fumaça, gente, olha. Não cobre, tá? Não precisa cobrir com plástico. Mesmo que ela criar uma película, gente, a gente vai sovar, isso vai sumir. Porque se você colocar um plástico aqui agora, para não criar essa película, esse plástico vai suar, tá? Esse suor pode começar também a deixar minha massa pegajosa, tá? Eu gosto de deixar ela aberta assim mesmo. Ah, não quer jogar direto na mesa? Pode jogar numa assadeira grande, espera esfriar, né? Depois quando vai ali, sova ela. Vamos a algumas perguntas. A Jussara tá falando que a sua massa é maravilhosa, a irmã da Gláucia. Ai, tudo bom? A Jimmy, né? É isso? Jimmy, isso. Quanto você usou de farinha, Bellini? Vou pesar agora. Tirar o peso da vasilha E aqui. tem mais uma pergunta da Maison Bacaro. Você gosta de fazer também com a massa de batata? Ah, já fiz, tá? Mas já vou te explicar o porquê que eu não gosto muito. Pera aí. Ó, aqui tem 280 gramas, então for 720 gramas. Então é aquilo que eu falei que ia mais ou menos umas 700 gramas. Então é mais ou menos a metade do peso da farinha do que você tem de líquido. Você tem 1,5 litro, 750 gramas. E aqui foram 700 gramas certinho, tá? 720, quer dizer, que chegou quase 750. Em relação à massa de batata? Então, a massa de batata, eu já fiz tudo, mas eu acho assim, para quem não tem prática, um pouco mais trabalhosa, né? Porque ela é uma massa mais mole. E quando você faz salgadinhos que você vai entregar, vai ter que fritar antes, põe em caixa para entregar, eu acho que é uma massa que ela encharca muito rápido. É uma massa maravilhosa para você fritar na sua casa, comer na hora, ou até fazer para uma festa, mas fritando o salgadinho e servindo. Não para você fritar no local e levar para outro pilar. Eu acho que ela encharca muito, ela fica muito murcha depois, tá? Então essa massa aqui, pelo menos, mesmo você fritando antes e às vezes ela esfriando, você põe ela no forno, ela volta a ficar crocante. Tá? Eu já tive amigos meus que já congelaram o salgadinho frito, já tiraram no freezer e colocaram no forno e disse que ficou bom. Eu não sei porque eu prefiro salgadinho frito na hora. O Juliano ou o Whindersson estão perguntando: você irá disponibilizar essa receita tanto da massa como dos recheios? Obrigado. Então, a receita geralmente eu vou falando aqui nas lives do Top Class, a gente vai até falando das receitas, né, que eu expliquei, que isso aqui foi um caldo de frango, o frango já vai cozido com todos os temperos, só não ponho tomate, nem caldo, nem coloral, né, que eu não quero deixar a cor na minha massa, e depois é só misturar com farinha. E os temperos que você vai cozinhar seu frango. Só vejo o ponto de sal, e aí é só misturar com farinha. Coloquei um pouquinho de leite para deixar a massa um pouco mais clara e não tem muito segredo. O recheio eu também vou dar uma explicada nele aqui agora. Mas aí geralmente o pessoal que se inscreve lá no congresso, que né, acaba se tornando VIP Members, eles acabam recebendo um e-book. Quando o congresso acaba, a Aline faz um livro, um e-book de livro, com cada página é uma receita, com foto, com todas as receitas, é super legal. Mas aí é só para quem é associado ao Top Class, tá? Então o pessoal que não é e não for, acaba prestando atenção aqui para pegar todas as dicas, tá? A Maison Bacaro falou que vai fazer a sua receita da próxima vez. Ah, obrigado. Pode fazer, Maison, pode fazer que você vai gostar. É uma massa muito saborosa, bem fácil de fazer. Você pode fazer tanto a coxinha como a bolinha de queijo que o Marcelo vai ensinar para vocês também. E aí vai ser uma prática muito fácil para poder fazer o recheio, que aí vocês vão poder fazer em casa. Deixa eu formar aqui. Já aumentei meu ar-condicionado para ajudar a esfriar essa massa um pouco mais rápido. Tem curso online desses salgados, Bellini? Vai ter, né? Agora justamente nós vamos estar com uma equipe que vai vir lá de Itapema, lá de Joinville. Eles vão vir para cá, nós vamos ficar Balneário Camboriú. eles vão ficar um tempo aqui comigo, que nós vamos começar a montar um monte de estratégias, de cursos,
Então, um dos primeiros cursos que eu quero fazer é o meu curso de massas, né? Porque tem muita gente que me pede curso de nhoque, de lasanha, e que quer fazer essas massas. E um dos que eu sempre quis fazer seria curso de salgadinhos, tanto fritos como assados, tá? Então, logo, mas vai demorar aí uns 2, 3 meses para esse curso sair. A Delma está aqui assistindo a live de hoje. Meu amor, tudo bom? Verdade, a massa de batata realmente encharcava depois de algum tempo frito. É isso que acontece? E é isso que acontece, por isso que eu não gosto. Essa massa aqui não, ela fica bem sequinha. Até no outro dia ela tá sequinha. Gente, é assim, o que acontece com os salgadinhos que a gente faz para entrega? A pessoa quer, lógico, mandar quentinho, né? Então qualquer coisa que você frita e você abafa, já vai dar uma murchada no teu salgado. Porque você abafou, vai suar e ele vai murchar. Então o ideal, na verdade, é você deixar ele quase frio, e aí você tampa. Aí você manda para o cliente, vai chegar lá crocante, daí se o cliente quiser bem quentinho, manda ele pôr um pouquinho no forno, 5 minutinhos no forno para dar uma aquecida, e aí ele vai ficar perfeito, tá? Ou fritar na hora, né? Não tem jeito. Bom, aqui agora vamos falar sobre o recheio. Então aqui eu tenho meu recheio de frango, então é aquilo que eu falei. Aí aqui sim, eu pego o meu frango, descongelo, né? Passo no processador bem rapidinho, só dando umas pulsadas para quebrar um pouquinho o frango. Aí eu levo uma panela, alho e cebola e um fiozinho de óleo composto ou de azeite, o que você quiser usar, tá? Até óleo de soja, não tem problema. Vou fritar esse alho e a cebola, aí eu coloco um pouquinho de sal, pimenta, não ponho mais caldo quinoa, tá? E coloco um pouquinho de salsa. E um pouquinho de colorau, que aí o recheio eu já gosto dele mais puxado pro vermelhinho, né? Não ficar aquele recheio de frango muito branco. Aí eu coloco um pouquinho de colorau. O colorau, gente, tem que entrar na hora do óleo, tá? Por quê? Porque se ele ficar peloso, na hora que a pessoa come, ele não dá um sabor muito bom. Porque o colorau não tem muito sabor, mas se você comer ele puro, ele tem sabor. Então, no óleo ele desmancha bem. Numa coisa fria, ele pode ficar meio empelotado. Eu fiz isso, e aí geralmente o pessoal faz isso e joga o frango, né? Aí refoga o frango nesse tempero, deixa esfriar e faz a coxinha. Qual que é a minha diferença? Quando eu faço esse recheio, antes de pôr o frango, eu ponho um pouquinho de água nesse frango, tá? Então eu deixo ele bem úmido, não é ensopado, mas eu deixo ele bem úmido. E aí eu tiro do fogo, né, já está temperadinho, com salsinha, com tudo. Tiro do fogo, aí eu vou colocar um pouquinho de catupiry, tá? Mas é bem pouco. Por quê? Porque eu vou enrolar esse recheio. Então se eu deixar o frango seco, eu não consigo enrolar. Se eu deixar ele muito seco e quiser só colocar catupiry, para dar consistência de enrolar, pode ser que o catupiry comece a aparecer no meu frango. E eu não gosto que apareça, porque eu não estou vendendo uma coxinha de frango com catupiry. É uma coxinha de frango. Meu cliente não tem que sentir gosto de catupiry, a não ser que eu fale, não, é coxinha de frango catupiry. Aí você vai pôr bastante catupiry. Mas como esse catupiry entra só para dar liga, eu deixo o recheio bem úmido, que daí só um pouquinho de catupiry já dá essa consistência que eu preciso. Tá? Então isso aqui, quando eu comecei a desenvolver essa técnica, eu trabalhava em casa. Às vezes eu sentava no sofá, colocava uma bacia no meu colo, uma assadeira do lado, ficava vendo televisão. Na época que eu assistia a novela, hoje em dia nem assisto mais, ficava lá enrolando as bolinhas, vou pondo dentro de assadeira, que não é uma assadeirinha desse tamanho, porque às vezes chegava a fazer 10 quilos de peito de frango, tá? Aí eu ia colocando as bolinhas de assadeiras de pizza, ou assadeiras de bolo mesmo, e vai levando para o freezer. Pega outra, enche, leva para o freezer. Então, qual é a vantagem disso? Além de me facilitar em enrolar minhas coxinhas, porque o recheio está congelado, porque ele não vai sujar minha massa, então eu não tenho perda de massa, aquele recheio solto. Eu consigo já saber quanto eu tenho de recheio. Então a gente chegou a fazer lá estoque de 1.500 bolinhas de frango. E apareceu uma encomenda de 500 coxinhas. Eu sei que eu tenho lá, daí já ia lá, dava baixa, já saiu 500. Quando começava a ficar em 200, 300, eu já ia lá, fazia mais recheio, né? Teve uma época que eu vendia muito salgado. E meu salgado sempre foi artesanal, tá, gente? Nunca fiz salgado com máquina. Então eu tinha um controle já em cima do salgado. Então é uma coisa que vai te facilitar, né? Porque se aí então encomenda de última hora você sabe se tem recheio ou não vai ter que ir lá fazer recheio, esperar. Aí aqui já está então com um pouquinho, ó, você não vê nem catupiry, tá? Você vai pegar uma bolinha, uma quantidade e vai fazer uma bolinha. Ó, isso aqui. Tá? Não precisa ficar uma bolinha perfeita, porque vai ficar dentro da coxinha. E a gente vai fazendo essas bolinhas aqui. Daí você vai determinar o tamanho, tá? Você faz a sua bolinha.
tamanho de salgado que você vai fazer, porque tem uns salgadinhos que a gente chama de coquetel, que é aquele salgadinho que você enfia uma vez só na boca e mal preenche a boca, né? E aí tem o de festa, que geralmente costuma ser um pouquinho maior, e tem gente que faz aquele tamanho quase para lanche. Então, o tamanho do recheio vai determinar o tamanho da sua coxinha. Logicamente, quanto maior a coxinha, maior tem que ser essa quantidade de recheio. Ó, você vê que não é uma coisa que eu envolvo com muita facilidade. Né? Denísia, sai da live e volta novamente, porque você falou que a imagem está congelada, pra gente aqui tá normal, tá? Sai e volta. Que já está um pouquinho mais, você consegue controlar. Depois eu vou pesar a bolinha para vocês terem uma noção de quanto. Não vou enrolar isso tudo, gente, porque eu já tenho essas bolinhas congeladas, aquilo que eu falo, né? Tanto que eu não ia nem fazer salgadinhos, eu ia até fazer um doce. Aí ontem eu vi que eu tinha caldo, eu tinha bolinha, eu falei, não, acho que vou fazer salgado. Aí eu comentei com a Simone, que é uma das organizadoras, ela falou, Marcelo, faz, porque a gente sempre tem muita pergunta de alunos. Referente a salgado, em questão de congelamento, eu acho que vai ser bem interessante. Eu falei, então vou fazer. Ó, então aqui, ó, deu para pegar, vou lavar minha mão. Isso aqui eu vou levar para o freezer e quando eu voltar do freezer eu já vou trazer elas. Ah não, nem posso trazer agora porque ainda está um pouquinho quente. Vamos sovar um pouquinho essa massa aqui, tá? Ah, tá, vamos lá. Deixa eu fumar novamente um pouquinho das bolinhas que o pessoal quer ver, peraí. Vamos lá. Ó, pega um pouquinho aqui. Geralmente isso aqui eu faço junto com o Márcio. Aí eu vou pegando as porções e vou jogando do lado e ele vai só enrolando. Porque se fica 2, 3, cada um pega a sua porção, às vezes um faz maior, outro faz menor, tá? Ó, não precisa ficar perfeita, tá? E eu faço isso aqui, tá bom? Beleza, gente? Oi, Aline, boa noite, tudo bem? Seja bem-vindo ao 24º Congresso Internacional Top Class, hoje com aula de salgadinhos do Bellini. Delma, já estou com vontade de comer essas coxinhas. A massa está linda, gente. A massa está aqui, esfriando. Daqui a pouco o Marcelo vai modelar o salgadinho para vocês e a gente vai fritar, claro. Soares, boa noite. A live vai ficar salva? Sim, a live irá ficar salva, com certeza. Lá no Instagram do Top Class. Vai ficar salva no Instagram do Top Class, tá, gente? Gente, agora aqui, deixa eu limpar aqui, tirar essa coisinha de planta. É para congelar? Não precisa, não vou usar essa. Depois eu termino e a gente congela. Ó, aqui eu já tenho minhas bolinhas de queijo. E por que eu tive a ideia de fazer isso, tá, em Salgadinho? Na minha família teve uma cantina durante 5 anos no Canal 1. Eu já tenho o Bolos Bellini há 23. Né? Então, na época, a gente já fazia nhoque recheado lá e a gente usava esse processo no nhoque. Daí eu falei, pô, se dá certo no nhoque, por que não dá certo na bolinha, não dá certo na coxinha? E aí a gente começou a fazer a coxinha. Tá vendo? Aqui tá no saco, já foi congelado. Aí se der uma grudadinha é só soltar. Depois que está congelado, a gente põe no saquinho e deixa no freezer. Tá vendo? Então isso aqui é a mussarela. A mussarela eu passo no processador, né? Trituro no processador. Então se a mussarela for daquelas bem seca, porque tem algumas mussarelas, dependendo da qualidade, né? As mussarelas que eu trabalho sempre é de qualidade. Então não precisa pôr nada. Mas já aconteceu de vir uma mussarela da marca que eu sempre estou acostumado a vir e ela veio muito seca. E eu tive que pôr um pouquinho de catupiry para bater junto para dar liga, que ela não dava liga, tá? Mas geralmente não precisa. Então você só tritura a mussarela no processador, ou se quem tiver moedor, pode passar no moedor também, e põe um pouquinho de orégano. Aí você também vai fazer, aí a mussarela geralmente dá para fazer rolinho, aí desse rolinho eu vou quebrando e o Márcio vai enrolando. Tá? Então é isso aqui. Tá? Você pode botar para o freezer, que eu não vou usar agora, que ainda vou sovar essa massa, esfriar ela um pouquinho. A Aline está falando que sua coxinha é maravilhosa. Claro, né, Aline? Já fez aula aqui com o Bellini. Você é Bellinete, né? Pensa que eu não sei? Já tem cadeira cativa aqui conosco. Esse é o 24º Congresso Internacional de Gastronomia Top Class. Gente, participe do congresso. Siga o congresso aqui no Instagram, congresso.topclass. É muito importante vocês ajudarem a gente a compartilhar essas lives. O congresso é um transformador de vida, gente. Ajude a transformar a vida de alguém. Denísia, deu certo, obrigada. Tá vendo? Foi e voltou.
Agora eu vou pegar um pedacinho da massa aqui, só para esfriar ela mais rápido. Vou jogar aqui direto no balcão. E abrir ela um pouquinho melhor para ela só esfriar um pouquinho. Tá? Eu não posso trabalhar com essa massa quente, tá, gente? Nem morna. Por quê? Ó, é aquilo que eu falei, a massa parada, quente, ó a diferença de cor que está aqui e aqui. Né? Ela Vou chegar mais perto para ver. Essa casquinha, né? Vou chegar mais próximo para o pessoal ver. Tá vendo? Ela cria essa casquinha seca. Então, se eu modelar meu salgado com ela quente, ela vai criar essa casca por fora, aí esse meu salgado vai ficar todo craquelado, tá? Porque essa massa vai estar ressecando, porque eu trabalhei com a massa quente. Então, vamos esfriar ela rapidinho. Silene 2365, boa noite, Silene, seja bem-vinda ao congresso. Boa noite, tudo bom? Ó, nem vou usar essa massa toda, tá, gente? Não vou ficar aqui fazendo um monte de coxinha em bolinha, porque senão a live vai demorar muito, porque a gente ainda vai fritar, vai comer. A Delma tá falando aqui que tava com saudades. Ah, Delma também. Faz tempo que a gente De não se como fala. é bom poder aprender com quem ensina de verdade. É isso aí. Ah, obrigado. Tudo ótimo, Silene. Hoje nós tivemos uma aula do morango do amor. Ah, essa febre do morango do amor. O Berim ensinou dicas. O pessoal gostou da aula de hoje, hein? Tá bom. Desvendamos um monte de mistérios, de erros, né? Porque é aquilo que a gente fala, gente. Internet é muito bom, live é muito bom, mas infelizmente quando é live de um profissional é uma coisa. Quando é live de influenciador, o influenciador está querendo likes. Então nem tudo que influenciador ensina são coisas certas, tá? E nesse Morango do Amor eu vejo muita gente ensinando coisa errada. Gil Win. Quais os salgados pode ser feito com essa massa? Todos que você quiser. Você pode fazer enroladinho de salsicha, você pode fazer bolinha, pode fazer coxinha, pode fazer risoles, o que você quiser. Aliás, o sabor gente, de frango aqui não é forte para você falar, mas vai dar gosto de frango. Não, não dá. aliás, teve uma festa que a gente fez salgadinhos, o Marcelo fez um risole de catupiry com milho. Gente, ficou bom, hein? Ficou bom, ficou muito bom, ficou muito legal. Gente, eu tinha parado de fazer salgado, né? Desde a época do ateliê, nós já tínhamos 5 anos que a gente não fazia mais salgadinho. Porque chega uma hora que é assim, ou você faz uma coisa de qualidade, é aquilo que eu falo, eu não trabalho com máquina, eu trabalho tudo manual. Então quem tem máquina faz 1000 salgados em 1 hora. Você vai produzir 200 coxinhas no máximo em 1 hora, né? Então fica um mercado meio confuso. E aí tem aqueles que não trabalham com qualidade, né? Que eu tive uma cliente que falou assim, eu fui comprar um kit festa, não vou falar que todos são iguais, mas foi comprar kit festa, aqueles bem baratinhos, e aí foi reclamar uma pessoa que a coxinha não tinha recheio. A pessoa falou assim, mas no panfleto está escrito, coxinha sabor frango. Né? Então era massa com gosto de frango. Se o recheio for de carne seca, tem que congelar também? O Gil está perguntando. Sim, então, o processo do congelamento é para facilitar a produção. Tá? De você estar com a bolinha congelada, então você vai pôr ela na massa, ela não vai sujar com a massa, porque às vezes, quando você trabalha com recheio solto, às vezes na hora de fechar, fica um pouquinho de frango ali, aquela pontinha que você tira fica suja, daí não fica legal. E você vai ver eu fazendo ela congelada, você vai ver como é muito prático. Então o recheio que você puder congelar, congele. É um conselho que eu dou. Tá, gente? Então assim, eu parei de fazer salgado, porque foi uma época que a gente tinha nosso valor, né? A gente na época vendia R$80 o centro do salgado e tinha gente vendendo a 30, 35, e aí infelizmente, né, tem clientes e clientes, né? Tem aqueles que querem só preço e a gente parou. Aí quando a gente estava aqui já nessa casa aqui, que é um espaço novo, o ano passado teve um cliente que veio fazer um bolo de 15 anos, que eu fiz o bolo da menina de 1 ano, e ele veio atrás de mim também para fazer o bolo de 15. E aí ele virou e falou assim, nossa, tem uns 5 anos que você não faz mais salgado, né? Eu falei assim, nossa, é isso mesmo, uns 4, 5 anos. Eu falei, como tu sabe? Ele falou assim, porque desde que você parou de fazer salgado, eu não encontrei mais um salgado decente para comprar. Eu falei assim, obrigado, né? Ele falou, pô, você podia fazer os salgados no aniversário da minha filha e tal. Como ele vem em junho, julho, e a festa era só em outubro, eu falei, olha, como você está vindo com antecedência, eu até posso fazer um pouquinho para você, não tem problema. E ele queria congelado. Não era frito, porque nem meu tacho eu tinha mais, eu desfiz do meu tacho, até dei com uma amiga minha que tinha um bar. E eu falei, não tem nem onde fritar.
que é lógico, uma quantidade grande não dá para fritar onde eu vou fritar aqui, que eu vou fritar numa panelinha, daí tem que ser num tacho maior, né? Gente, olha, isso aqui não precisa ficar sovando desse jeito, eu estou sovando só para esfriar, tá? E sobre o recheio de milho, como congelar? Não, daí o recheio de milho eu fiz isoles, daí não precisa congelar, isso é só para coxinha ou bolinha, tá? Aí o recheio de milho não precisa, porque é catupiry com milho, é só misturar. Eu faço com um temperinho antes, tudo, eu não gosto só de misturar não. A Delma colocou aqui, vi suas postagens dos morangos do amor. Marcelo ficou perfeito, lindo, a proporção do brigadeiro e a cobertura estava impecável. Obrigado. Gilwin, imagino que congelar facilitará bastante. Só o chefe Bellini, é Bellini, não é Belline. Bellini. Todo mundo troca o I pelo com este profissionalismo e praticidade. Parabéns, é isso aí. Obrigado. Não gente, tem problema, Gil. E é assim, sabe, gente, eu sou autodidata, então tudo que eu aprendi muito indo atrás, correndo, fazendo, sem medo de perder mercadoria, porque às vezes você vai fazer um negócio e não dá certo. Então eu não tenho muito esse negócio de ficar entrando na internet, ficar vendo receita dos outros para fazer. Ah, eu quero fazer tal coisa, eu vou lá e invento. Eu sempre fui assim, tá? Gente, a história do morango do amor hoje, a aula, o Marcelo pesquisou muito, ele deu uma olhada. A gente viu muitos vídeos de pessoas assim, quebrando a cabeça e não ensinam o truque certo na internet. Nem tudo que se vê na internet é verdade. Ó, gente, a massa acho que já dá para enrolar, tá? Eu tô com o ar-condicionado ligado aqui, vou até deixar lá um pouquinho. Só mais um pouquinho. Tá pegando o ar-condicionado. 24º Congresso Internacional de Gastronomia. Hoje nós estamos com o professor Marcelo Bellini ensinando salgadinhos de festa para que você possa fazer em casa. Não precisa ser só para festa, gente. Você pode fazer um salgado de vitrine, um salgado maior também, tá? A diferença é que o recheio vai ser maior, só isso. Aproveitar para colocar meu gás, que está bem no finalzinho, ele não vai esquentar meu óleo do jeito que eu preciso. Gente, quando essa massa termina de esfriar, vamos falar sobre fritura, tá? Que é uma outra coisa que esquenta muito a cabeça das pessoas que querem fazer salgado em casa e tem medo das bolinhas, somente as bolinhas de queijo são as explosões de queijo, né? Então vamos explicar um pouquinho uma coisa. Aqui eu vou trabalhar com esse fogão, é um fogão de camping, né? Que ele é com esse gás aqui de maçarico, tá? Esse aqui por sinal é muito bonito, eu não tinha visto esse aqui ainda. E esse fogão ele tem uma potência até muito boa, às vezes até melhor que algumas bocas do meu fogão normal, tá? Aqui eu trabalho tudo com fogões normais. Quando esse rapaz pediu o salgado que eu falei que não ia entregar frito, na semana a mulher dele começou a pedir, pelo amor de Deus, para eu fritar, que eles não estavam conseguindo ninguém para fritar e tal. Eu falei, olha, eu vou te ajudar a arrumar alguém para fritar, mas eu não tenho condições de fritar, porque eram 600 salgados. Eu falei, eu não tenho mais tacho, eu não vou ficar fritando salgado em panelinha. Quando é uma quantidade grande, você precisa ter um tacho elétrico. Eu tenho um tachinho, comprei um tachinho de 3 litros. Nesse que você compra no Mercado Livre, que em 2 dias está na sua casa e é ótimo, tá? Ele chega até 300 graus, é muito bom. E aí eu comecei a fazer, só que lá eu consigo pôr 20 no máximo 20 coxinhas, bolinhas. O outro tacho que eu tinha era aquele de 2 cestas, lá eu conseguia pôr 50, então eu fritava muito mais rápido, tá? Mas em casa, que vocês têm fogão normal, o que vocês vão ter que fazer? Trabalhar com panelas pequenas. Tá? Por isso que eu falo, você vai fazer uma festa para 50 pessoas, não vai inventar de querer ficar fritando salgadinho em casa em fogão comum, a não ser que você frite em 3, 4 panelas ao mesmo tempo. Tá? Então você vai ter que ter panela pequena, numa boca pequena, né? A não ser que você tenha um fogão industrial, aí é outras coisas. Lá eu tinha fogão industrial, então eu também usava, fritava até no tacho, naqueles tachos de pastel, né? Que vai bastante óleo. Então aqui, ó, uma panela desse tamanho. Se eu pôr uma panela desse tamanho, aí eu consigo pôr 30 coxinhas aqui. Mas o que vai acontecer? A potência do meu fogo não vai ser o suficiente para aquecer uma panela desse tamanho com isso aqui de óleo. Que aqui uma panela maior vai uns 2, 3 litros de óleo, que é o que vai no meu tacho elétrico. Tá? Então, o que você tem que fazer? Panela menor, 1 litro de óleo, no máximo 1,3 litros, mais ou menos, que o salgadinho vai cobrir seu salgadinho, tá? E no fogo alto. Quando chegar na temperatura certa, você vai pôr aqui 10, 12 salgados no máximo. Porque cabe mais? Cabe. Mas se eu for jogar 15, 20 salgados, o que acontece? Meu óleo esfria,
o meu fogo não vai dar conta de aquecer esse óleo rápido, aí meu salgadinho, em vez de fritar, ele cozinha. Isso aqui acontece com as bolinhas de queijo quando estoura, porque a pessoa põe em óleo frio ou põe em panela muito grande, que o fogo não consegue aquecer a temperatura certa para fritar rápido, porque, gente, nós temos uma massa cozida, um recheio cozido e pronto. Então eu não preciso ficar 10 minutos aqui fritando salgado. Então eu preciso fritar ele em temperatura alta, que é para ele aquecer meu salgado por dentro e ficar moreninho por fora, crocante por fora. Então quando eu coloco muito, em vez de ele fritar, ele começa a cozinhar, ele demora para ficar douradinho. E a pessoa quer aquele salgado douradinho. Com isso, aquela mussarela começa a aquecer demais, começa a borbulhar e daqui a pouco ela começa a estourar dentro do óleo. Aí massa para tudo quanto é lado, óleo para tudo quanto é lado. Eu lembro que minha irmã fez isso uma vez em casa. Quando eu cheguei em casa, tinha coxinha, bolinha de queijo grudada até no teto, o teto ficou todo manchado. É uma explosão muito feia, que dá queimaduras graves. Tá? Então muita gente a fritura de salgado por causa disso. Mas na hora que a gente fritar, a gente fala mais um pouquinho. Porque agora a massa já esfriou. Vai esquentar o óleo já? Não, porque isso aqui esquenta muito rápido. A hora que eu estiver começando a terminar, a gente liga o fogo ali, é o tempo de empanar. Em média, para fazer 100 coxinhas pequenas, gasta quanta quantidade de filé de frango? Só para ter uma ideia. O Gil está perguntando. Ah, Gil, agora você me pegou. Eu vou pesar aqui. Deixa eu ver. Cada bolinha. Ó, 10 gramas. Uma bolinha dessa aqui. De 9 a 10 gramas. Então, se você for colocar 100, você vai precisar ir mais ou menos 1 quilo. 1 quilo de filé de frango. Só que é 1 quilo já cozido. Né? Para você ter 1 quilo cozido, você tem que comprar 1,5 kg, 1,6 kg. Aí você vai tirar a pele, vai tirar o osso, vai ter a redução da carne. A carne geralmente ela reduz de 60% a 50% dependendo da carne ou do frango. Tá? Então aí você vai ter que fazer e vai depender do tamanho que você quer fazer também. Tá? Deixa eu passar aqui, vou para cá, essa balança também não vou usar para mim. Gente, agora, por exemplo, lá, é aquilo que eu falei, fazia massas enormes, tá? Era 5 kg de farinha que eu usava para fazer uma massa, era, ó, tudo no muque, tá? Acho que hoje em dia eu nem consigo fazer mais. Aí fica aquela massa grande, já fria, aí o que eu faço? Eu vou fazer rolinhos. Ó, isso é uma maneira muito prática também, você fazer seu salgado, sem sujeira, sem nada. Então lá eu tinha uma mesa de mármore bem larga, ela tinha 90 de largura, então eu ia fazendo esses rolinhos. Por isso que eu falo que não pode ser com a massa quente, porque a hora que você faz isso e deixar ela parada quente, ela vai esfriar e vai criar aquela casquinha, depois não vai conseguir modelar direito, tá? Eu faço isso aqui na minha massa inteira. Eu vou fazer só nesse pedaço, que aquele pedaço ainda está um pouquinho mole, não vou precisar fazer agora também, só para vocês terem noção. Aí eu gosto, tipo assim, ou alguém que faça igual, né? Porque não dá para fazer, um fazer grosso, outro fazer fininho, porque aí não vai dar o mesmo tamanho dos meus salgados. Não passei margarina, não passei nada, tá? Nem na mão, nem na bancada, não precisa. Depois que eu tô com as bolinhas tudo pronta, eu faço isso aqui, ó. Eu trago elas para cá. Coloco uma do lado da outra bem certinho. Aqui às vezes tem uma parte muito mais comprida. Só que lá eu fazia daqui até a ponta da minha mesa. Eu vou emendando, que eu vou fazer aqui, por exemplo, vocês verem. Aí eu vou emendando. Onde está uma aqui, aí eu vou emendando e vou fazendo. Não é que eu preciso fazer um negócio desse muito comprido. Eu posso fazer menores, mas na hora de cortar eu ponho tudo assim em carreira que vai me facilitar. Então aqui ó, eu ponho tudo aqui do ladinho. Pego uma espátula, não precisa ser faca, porque não precisa de corte, tá? E aqui eu vou cortar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pesa um rolo de massa para a gente ter uma noção de peso. Ó, aqui eu tenho 6, então aqui eu já sei que eu tenho 24. Então, por exemplo, lá eu fazia a carreira de 10 e ia. Então eu sei que cada corte desse tinha 10 salgados. Então se desse 10 por 10, eu já sabia que eu já tinha 100 coxinhas ali. Tá? Se desse 30, eu já tenho 30 coxinhas, 30 bolinhas. Quer dizer, até na massa, eu fazendo isso aqui, eu já vou ter noção de quantos salgadinhos vai me render a massa. Ah, mas minha encomenda é de 400, essa massa não vai dar 400.
que eu faço? Coloco o fogo, faço outra massa, enquanto eu vou fazendo isso aqui, a massa vai esfriando. Né? Então, é melhor do que eu ficar aqui fazendo, chegar no final, puta, faltou 50 coxinhas, e agora? Então aqui eu já sei que eu tenho 24. Mas não vai pesar um rolinho? Vai pesar depois. 7. Aqui tem 7, 21. Então eu já tenho 45 bolinhas. Ou coxinhas. 46, com essas pontinhas aqui, 47. Aí provavelmente eu vou ter 50 em meia massa, tá, gente? Então, ó, 1,5 litro de massa, né? Que eu comecei com 1,5 litro de caldo e mais 750 de farinha, vai me render aí por volta de 6 salgadinhos, dependendo do tamanho que você vai fazer, tá? Por que eu falo que aqui vai dar 50? Porque na hora que a gente modela, a gente sempre vai tirando as pontinhas. Às vezes aquelas pontinhas dá mais 2, 3, 4 coxinhas, tá? Então a minha massa aqui está pronta, vamos pesar a massa, se vocês querem pesar. Com o tempo, gente, você vai pegando prática, você não pesa mais nada, tá? Ó, 20 gramas de massa, 19 de massa, 19 de massa. Tá vendo? Ele fica uma coisa meio padrão. Essa aqui já deu 21. Mas isso na hora de modelar, você vai vendo uma massa que está maior, você vai tirando um pouco mais de massa, que está menor, se precisar você pega um pedacinho e aumenta. Ó, 22, tá? Então nessa faixa mais ou menos de 20 gramas, tá? Com 10 de recheio, você vai ter uma coxinha, depois com mais farinha de rosca, tudo, você vai ter uma coxinha de 30 a 35 gramas. Agora eu vou precisar da minha assadeira aqui. Vou pegar meu recheio de bolinha. Gente, vocês podem fazer as perguntas que desejarem, não tem problema, tá? A aula é isso mesmo, para tirar dúvidas, perguntar. A gente gosta que perguntem e tirem suas dúvidas, tá bom? Ó, pegar a minha bolinha, pega a minha massa, de preferência, gente, pega, essa aqui tá até pequena, pega onde você faz o corte, né? Porque quando você faz uma quantidade grande, que eu estou com o ar-condicionado ligado, o ar-condicionado tira a umidade do ar, então resseca as coisas mais rápido. Ou se um dia de noroeste estiver muito quente, pega um pano, né, de prato, molha um pouquinho, torce assim, não chega a molhar todo, mas torce e deixa ele um pouco úmido e joga por cima dessa massa, porque se essa massa começar a ressecar, ela vai te dar trabalho na hora de fazer, tá? Mas é uma maneira muito fácil, ó. Pega a bolinha, onde tem o corte da minha espátula aqui, ó, eu enfio aqui, não preciso ficar fazendo buraco, por isso que eu falo que é muito mais fácil. Se fosse um queijo solto, eu teria que pegar, enfiar o dedo na margarina, ficar fazendo um buraquinho. Ou tem gente que abre a massa, depois fecha, mas daí fica às vezes cheio de prega. Ó, coloquei a massa, enrolei, eu tenho minha bolinha de queijo prontinha aqui, ó. É super rápido. Então, às vezes, com o recheio pronto, em questão de que eu falei que você em uma hora consegue fazer 200 coxinhas. Se for no modo tradicional, que a pessoa abre a massa, põe o recheio, né, que ela faz isso, daí ela tem que começar a emendar tudo, eu acho que perde muito tempo. Pode, por exemplo, com esse recheio congelado pode ficar oco. Então na hora da produção você tem muito mais agilidade e você consegue fazer muito mais rápido o seu salgadinho. Ó. O bom de congelar o recheio é que não vai comendo durante a confecção. Ah, depende, porque o Márcio pega umas bolinhas congeladas e come, tá? Como mesmo. Aí a bolinha de queijo é a mesma coisa, você vê o tamanho que você quer fazer. Não faça uma bolinha muito grande, gente, para pouca massa, porque também se ficar muito queijo, também pode te dar um problema de estourar, tá? Porque muito queijo e pouca massa. Ó, tá vendo? Não tem segredo nenhum, ó, é super prático. Se na hora de enrolar, você sentir que ficou meio oco, o que você faz? Tira, como o recheio está congelado, não vai sujar minha massa, eu tiro o recheio, amasso novamente a minha massa e faço novamente, tá? Porque se você deixar um ar aqui dentro, que quando você enrola, você sente que está meio oco, também tem um risco de estourar, tá? Então eu prefiro ter esse trabalho do que ter surpresas na hora da fritura. A massa é muito maleável. Sim. Ó, e quando você enrolar, gente, ó, coloca força aqui na mão, tá? Porque quando você põe um pouquinho de força, ela fica lisinha. Se você pegar, só colocar o recheio aqui, né? Vou fazer devagarzinho, ó. Ficar aqui assim, sem pôr força, ela não fica redondinha, ela fica cheia de prega, tá? Que a gente chama de varizes. Aqui dá até para tirar um pouquinho.
Então, ó, você colocando um pouquinho de força, ela fica redondinha. Eu trabalho com a mão meia curvada, tá vendo? Não trabalho com a mão espalmada. Ó, e ela fica sem risco nenhum, tá? Dica de congelamento foi ótima. Olha, a primeira vez que eu estou ensinando isso gratuito. Hein? Só ensinava isso nas aulas pagas. É por isso que existe o congresso, né? O 24º Congresso Internacional está aí para isso, para ensinar e transformar a vida de muita gente aí, para aprender a fazer coisas diferenciadas, não só com o Marcelo Bellini, mas com outros profissionais também. Sim. Congelar o recheio evita criar o ar? Sim, porque o recheio está solidificado, então para você modelar é muito mais fácil. Porque imagina eu pegar uma mussarela ralada, né, e ficar pondo aqui dentro. Ela, até para você modelar, ela fica mais mole. Aqui, ó, eu posso colocar a força que for, ó, e ela não vai acontecer nada. Agora imagina se, ó, tá vendo? Até apareceu o recheio aqui. Agora imagina se esse recheio tivesse raladinho e todo solto. Você não consegue colocar essa força. Aí você demora muito mais para modelar. Farei salgadinhos amanhã. Eu amei sua receita. Obrigado. Parece bem fácil de fazer, o jeito que você explica. Parabéns, adorei as dicas. Obrigado. Gilles, se eu não me engano, você é de Santos, né? Você é de Santos. Massa top, viu, Bellini? A Valesca está perguntando, falando aqui. Sempre arrasa nas aulas. Verdade, Márcio, só no Top Class. Pois é, a Selene já conhece há um bom tempo já também. Ela sempre está acompanhando o Marcelo Bellini nas redes sociais. Já comprou o curso online do Bellini. Já fez algumas coisas aí. Um pouquinho. Gente, aqui, por exemplo, quando a gente faz isso aqui na assadeira, né? Esse aqui já estava no saco, eu soltei aqui um pouquinho, porque às vezes esse de frango, às vezes na hora que vai congelar, se você começar a apertar muito, o Márcio tem mania de ir pondo as bolinhas, ele vai fazendo isso. Aí elas vão juntando muito. Só que daí, às vezes ela descongela, na hora que você vai pôr no saco, elas ficam muito grudadas, aí você tem que ficar fazendo força para desgrudar e tal. Tá? Então essa aqui eu já deixei tudo desgrudada, mas toda vez que a gente põe, espera um pouquinho, mas tá querendo ligar o fogão, só que não sabe mexer com o fogão e sem tirar a trava ele não liga. Tem que ligar aqui o fogão, gente. Ó, aí a gente põe sempre dentro de um potinho, porque se eu deixar ele aqui aberto nessa assadeira, somente no verão, que é calor, ela começa a descongelar muito rápido. Então você pega um potinho pequeno, vai pondo de pouquinho em pouquinho e vai mantendo o resto no freezer. Eu vai tirando só de pouquinho em pouquinho, ó. A mesma coisa, essa aqui tá pequena. Agora eu vou pôr aqui, ó, meu frango. Ah, agora eu já sei quem é. A Gisélia de Santos. Ela fez o curso de nhoque com o Bellini. Ah, bom, tá vendo? Gente, ó, aqui é como se fosse fazer minha bolinha, né? Quando a gente faz isso, você sempre vai sentir que tem algum lado da massa que tem mais massa. Agora aqui, ó, com recheio congelado, eu venho aqui e só puxo a minha pontinha onde tem bastante massa. Quem gostou, bate palma, gente. Quem gostou, bate palma. A Maison Bacaro já está com fome. Me encanta ver o capricho de vocês, até nas formas como hiper limpas, brilhantes, né, Delma? Isso aí. Obrigado. Ó, aqui é a mesma coisa, ó. Agora eu vou fazer de uma outra forma, que é a maneira que eu mais faço, que é aqui na mão. Ó, criou aqui uma preguinha, dá para tirar. Isso que eu falei, às vezes vai tirando essas pontinhas. Que é Marinês Grelé está também batendo palmas para você. Obrigado. Gente, ó, lembra que eu falei do ar? Essa aqui ficou com ar, ó. Tá vendo? Então eu vou tirar. A minha massa está limpa. Roseli Alberto, parabéns. Eu estou com água na boca. Bastante gente, dando bastante palmas aqui, ó, pro Bellini. Obrigado. Tá vendo? Não deixo ar nenhum, tá? Essa massa acho que ficou um pouquinho pequena. Quanto tempo pode ficar os salgados congelados? Olha, congelamento de salgado, gente, quando eu parei de fazer, eu fiquei acho que quase um ano com salgado no meu freezer, porque a gente parou de fazer e eu tinha salgados no estoque. E a gente falou, não vou fazer, porque você começa a falar, vou soltar eles, daqui a pouco os clientes estão pedindo. E a gente foi deixando para consumo nosso. Eu fiquei mais de um ano com salgadinho congelado, risoles, bolinha, croquete, tudo congelado. A Maison Bacaro está dando uma ideia aqui. Tínhamos que fazer uma confraternização, combinar, encontrar todos os instrutores do Top Class, tipo um final de ano. Assim vamos comer os salgados do Bellini. Aí, ó. Tá vendo? Olha o povo dando ideia. A única que talvez não venha é a Aline do Japão. Né? Vamos ver. Quem sabe, né? Gente, depois que eu fritar, eu vou abrir uma coxinha dessa, você vai ver que o cliente nunca vai imaginar que essa bolinha estava congelada, porque ele fica totalmente solto, tá? Depois que aquece. Não fica preocupado. Sim, ele vai empanar daqui a pouquinho.
Primeiro ele está fazendo a modelagem dos salgados, tá? E depois ele vai empanar. Ó, tá vendo? Fazer a bolinha, pega onde tem bastante massa. Aí, por exemplo, às vezes eu falo pro Márcio, vai fazendo só as bolinhas e deixa que eu modelo. Porque as bolinhas, as coxinhas do Márcio ficam meio estranhas. Elas ficam tudo pescoçuda. É porque você está fazendo a tua cabeça, que é pescoçuda. Ah, não tenho cabeça pescoçuda. Por isso parece uma bolinha, parece uma cabeça de batata. Vilma, que saudade de vocês, dos cursos de Santos. Agora estou assistindo aqui de Surubim, Pernambuco. Nossa, tá longe, hein? Tá longe. É verdade, já imaginou a Aline aqui do Japão aqui conosco? Um dia isso vai acontecer no ano, hein? Olha lá. É. Olha só quem acabou de chegar a aterrissar. Tio Paulinho, vou comer salgadinho amanhã, hein? Tá vendo? É, tio Paulinho vem aqui amanhã. O tio Paulinho amanhã, ele tá de férias. Somara. Tá descansando, tá de férias. Quer dizer, ele tá descansando, quer vir com a esposa, né? Com a Aline. Aí os dois ficam se perturbando. Os dois. A Aline e o tio Paulinho é tipo eu e Márcio, né? Ele fica me perturbando também. Jimmy, explica devagar como se molda a colchinha. Vamos lá. Ele vai modelar uma devagarzinho então para vocês. Vamos lá. Pegar a massa, pega o recheio congelado, na parte do corte, enfia o recheio aqui. Bem devagar. E puxo, ó. Fecho todo o recheio. Enrolo. Não dá para enrolar devagar, tá? Aí vejo que ó, tá tudo lisinho. Aonde eu sinto, ó, tá vendo? Aqui tem bastante massa, ó. Aqui já tem mais recheio. Então se eu começar a puxar daqui, pode rasgar. Pega onde tem mais massa, você pode trabalhar ou com a ponta dos dedos assim, ó, como se estivesse dando beliscões. Né? Lembra da mãe que não dava beliscão na gente? Hoje não pode, mas antigamente podia. E ninguém morreu por causa disso, ninguém virou traficante por causa disso. Bandido por causa disso, mas paciência, né? Ó, fazer outra. Os pais da Maison Bacaros também são nordestinos. Ó, essa aqui agora eu vou fazer da outra forma. A outra forma eu faço esse movimento aqui, ó. A Maison Bacaro tá falando pro tio Paulinho levar uma quentinha para ela lá no Morumbi. Vamos fazer uma enquete. Quem começa a comer a coxinha pela pontinha? E aí, gente, quem é que começa a comer a coxinha pela pontinha? Eu. Eu não gosto de comer pelo fundinho. Eu gosto de comer a massa primeiro para depois deixar o recheio pro final. Ó, falou na Aline fotografia, ela já foi atrás do tio Paulinho na live. Ó. Tá vendo? O tio Paulinho não tem sossego. Aqui também deu problema, então tiro. Olha, o pessoal já tá respondendo a live. Ó, eu começo pela pontinha. Eu, um monte de gente aqui, ó. Ah, mas eu acho que é o certo, né, gente? Você vai comer o recheio primeiro, depois ficar comendo só massa? Come a massa, que daí já abocanha um pedaço do recheio. Capricha nesse salgado que amanhã eu tô aí, que eu sou enjoada, Aline. Ai, Aline, fala sério, viu? Só não enjoou do tio Paulinho, né? Quer dizer assim, ah, tá bom, Aline, amanhã chegando aqui, você passa ali na pizzaria, já traz umas 2 pizzas. O tio Paulinho falou que come a bundinha. Olha. Ah, hoje, tá vendo? E hoje foi engraçado a Lula, né? Na hora do morango. No morango. Não vai falar. Não pode. Ah, mas você espeta um palito pelo... Eu olhei, todo mundo começou a dar risada. É, pois é, não pode. Ai, tinha que ser Fátima, viu? Gente, essa aqui é a última, tá? Acho que aqui já dá pra gente comer, né, Márcio? Tem 6 de cada um ó, pra cada um aqui. E o óleo já tá aqui, ó, quase quentinho. Quantas coxinhas tem? Fez? Tem 12. 6 pra cada um. E eu vou contar, viu? Mas sempre come demais, gente. Mentira. É, come sim. Verdade, Marcelo, eu sou grata à minha mãe por cada varada nas pernas. Não morri, aprendi a obediência e ordem. Nossa senhora, viu? Jimmy, tá todo mundo aqui rindo aqui com a coxinha. Olha só, gente, hoje foi uma aula de salgadinho frito com o Marcelo Bellini, de coxinha e bolinha de queijo, de uma maneira rápida e fácil. Sim. E prática para você fazer em casa e vender, ou até mesmo para ter em casa, para tomar uma cervejinha final de semana com os amigos. É muito bom, viu? Gente, ó, uma dica bem importante. Sobrou massa. Ah, não tenho tempo, eu preciso sair. Saco plástico, geladeira,
até um dia você fica com essa massa na geladeira tranquila, 2 dias fica. Só que assim, toda massa que vai farinha, massa de macarrão, massa de salgadinho, conforme ela vai ficando na geladeira, a farinha vai escurecendo. Então ela vai perdendo essa cor amarelinha e vai ficando com uma cor meio acinzentada, tá? E outra coisa, não posso trabalhar com farinha crua de jeito nenhum. Se eu colocar, eu não estou conseguindo enrolar, vou pôr farinha. Você pôs farinha nessa massa, você tem que usar ela até o final. Não posso guardar a massa com farinha crua, porque eu vou pegar ela no outro dia, ela vai estar uma gosma, tá? Não dá para fazer isso. Meninos, não vale comer ao vivo. Vamos ficar com vontade. Sinto muito para vocês. Mostrar, né? Para não ter briga, vou aí pegar as coxinhas fritas. A casa está fechada, Gisele. Já fechamos o expediente. Não vamos abrir a casa. Nossa. Não vai ter coxinha, gente. Não vai ter nem coxinha nem bolinha. Ó, agora vamos fazer a parte de empanar. Aqui eu tenho clara de ovo que estava congelada, tá? Coloca um pouquinho aqui, eu não preciso pôr muito, eu também empano de uma maneira diferente. Bate um pouquinho do garfo aqui só para quebrar um pouco essa clara. Aqui você tem clara demais, tá? Tio Paulinho, minha live será manta de linguiça com queijo. Que lado será que eu vou comer? Ele sempre gosta de uma linguiça, né? Incrível. É incrível. Gente, farinha de rosca, eu só trabalho com farinha de rosca de pão, né? Eu não trabalho com farinha de rosca pronta. Tem algumas que são bem branquinhas, que fica ótimo, mas depois que você descongela o salgado começa a ficar todo grudento, vira uma paçoca, tá? Eu gosto de trabalhar só com farinha de rosca mesmo. Respondido, Silmara. Tem algum tipo de farinha especial para fazer os salgados? Ah, isso. Agora é a farinha de rosca, de pão. De Gente, pão. agora, ó, pega um pouquinho da minha mão, passo clara na minha mão, pego o meu salgadinho, só faço isso. E vou só molhar minha mão quando esse salgado da minha mão estiver seca. E aí, ó. Tá vendo, gente? Lógico que tudo que a gente faz em 2 é muito mais prático, né? Ó, consegui passar 12 salgadinhos sem precisar molhar a mão. Tá? Por isso que eu falei que aqui vai sobrar muita clara. Marcelo, tem gente que passa na água. Funciona? Eu não gosto. Tá? É assim, eu trabalho só com clara, eu também não gosto de trabalhar com ovo inteiro. Por quê? Se você começa a fazer fios de ovos, né, você vai ver que chega uma hora que aqueles ovos, aquela calda começa a criar muita espuma. O que faz essa espuma? A gema. Então aqui vai ser a mesma coisa. Quando você começa a fritar muito salgadinho, você começa a ver aquele seu óleo espumando muito, geralmente é porque salgado foi empanado com gema, tá? O ovo inteiro. Eu já vou tirar aí, mas pode deixar. Ó, aqui eu molhei já a mão novamente, porque a coxinha é maior, então ela puxa um pouco mais de clara. Mas eu nunca jogo aqui, porque aí é horrível, né, gente? Você pegar aquele salgadinho cheio de pelanca, né, que é aquela crosta de clara cheia de farinha de rosca. Então é horrível. Você fazendo isso, ó, é muito mais prático, absorve a quantidade certinha de farinha, sem precisar ficar pondo muita farinha, tá? Não acredito, muita praticidade para empanar. Silmara Cissô, mas eu queria saber da farinha de trigo. Existe alguma farinha? Ela sabe que eu trabalho só com a Anitta. Farinha Anitta. Maison Bacaro, com a clara e a coxinha fica mais crocante, Marcelo? Sim, ela fica mais crocante. Vocês vão perceber daqui a pouquinho. 24º Congresso Internacional de Gastronomia Top Class. O congresso que transforma vidas e traz muitos profissionais na área da confeitaria, trazendo para vocês doces, salgados, bolos, tudo que é da área da confeitaria. Vários profissionais estão ensinando para você poder trabalhar em casa, mudar, transformar. Tem muita gente aqui que já foi aluna e hoje é professor e instrutor do Top Class. A organizadora do Top Class é a Aline Cakes, lá do Japão. Só tirar aqui agora da farinha, ó, sacudindo bastante para tirar o excesso de farinha. Aí, logicamente, lavei minha mão, porque se eu faço isso com clara, aí meus dedos vão ficar uma crosta de farinha, né? Gente, vocês percebem que ele está tirando o excesso de farinha, tá? Podem perceber. E ó,
Aí para congelamento, vai encher uma assadeira, pode até empilhar se quiser, não tem problema nenhum, né? Colocar umas 2 camadas. Freezer, congelou. Se for 2 camadas, dá uma batida num lugar que você possa bater essa assadeira, vai pá! Se a pessoa estiver distraída, ela vai levar um susto até. E aí ele geralmente já solta tudo. Aí você já vai fazer saquinho com 25, saquinho com 20, saquinho com 50, põe em bandeja, daí cada um vai congelar da maneira que quiser, tá? Lavar minha mão novamente para tirar essa farinha. Fazer meu óleo para cá. Aqui já tá a bandeja e o pratinho, né? Também. Live maravilhosa, gratidão. Obrigado. Gente, o óleo praticamente está no ponto. O Bellini vai fritar. Aqui já está a espumadeira também. Aqui a chama está aquecendo nosso óleo. E vocês vão ver que vai ficar super crocante esse salgadinho que o Bellini fez. Combina bem com uma cervejinha, hein, gente? Salgadinho com uma cervejinha hoje. E hoje vai ser dia, hein? Tomar uma cervejinha. Tira daqui. Com a massa feita com batata, quando passamos as claras, a massa não fica tão perfeita como essa, pois ela fica mais mole. Eu adorei a sua massa. Não, essa massa, gente, é aquilo que eu falo, eu trabalho com essa massa, eu aprendi com meu pai essa massa desde meus 10 anos de idade, eu tô com 57. Então, eu falo que algumas coisas eu sou muito tradicional. Eu acho que time que tá ganhando a gente não mexe. Ó, fritura eu faço assim, eu deixo sempre uma assadeira aqui para apoiar a minha peneira, que logicamente essa minha peneira é do meu tacho elétrico, então, né, como ela não vai entrar na minha panela, eu vou ter que trabalhar com ele solto, né, que eu não gosto muito, eu sempre prefiro colocar salgadinho em peneira, porque às vezes o salgado encosta lá no fundo e às vezes ele demora para subir um pouquinho, e às vezes ele dá uma queimadinha, tá? A Gisele adorou a forma como você empana os salgadinhos, é muito prático. Sim. O Gilwin falou, minha boca está virando um córrego aqui em casa. Vou molhar meu dedinho. Tá na temperatura. Se a gente coloca, faz isso com a água e ele fica assim meio meio molengo, é porque o óleo ainda não está na temperatura, tá? Como eu falei, aqui dá para colocar praticamente as 12, porque não vai dar para colocar na escumadeira. Então geralmente eu sempre frito bolinha de queijo primeiro. Ou quando tem risóis eu frito risóis eu frito num óleo um pouquinho mais baixo. Quando o salgado está congelado para fritura, como que faz? Como a gente pode fazer? Porque nós tivemos aluna que já fritou salgado e ele estourou, gente. Então, mas aí ele explicou. O ideal de salgadinho, quando está congelado, é tirar. Você não precisa deixar ele totalmente descongelado, mas é bom ele estar quase descongelado, tá? Aí você pega e frita ele normal. Que é o tempo, ó, é só assim, você não pode estar num óleo, gente, de 300 graus aqui, né, e jogar um pouquinho de salgado, que aí ele vai fritar rápido demais, daí ele fica com uma aparência feia, tá? E aí pode não dar muito certo, às vezes não dá tempo de descongelar o recheio, ou quando a gente fazia nos tachos elétricos, eu pegava salgado congelado, dava uma pré-fritura nele, deixava ele ali uns 2-3 minutos para dar um choque térmico, daí deixava a cesta do lado, que eu tinha duas, deixava a cesta do lado e ia fazendo isso com a outra. Aí eu esperava o óleo aquecer, daí você volta aquele salgadinho com óleo, que aí aquela temperatura que você deu 2-3 minutos é o suficiente para descongelar o meu salgadinho, e aí no finalzinho você volta e aí ele vai ficar totalmente coradinho. Ó, aqui ó, como é rápido. O que eu falei, se eu pegar e colocar um monte aqui, vai esfriar meu óleo, em vez dele fritar, ele vai cozinhar e ele não vai pegar essa corzinha bonitinha que tá aqui, ó. Gente, hoje a gente tem um tacho elétrico, né? É. E o salgadinho sempre coberto, tá, gente? Nada de economizar óleo. Escumadeira, gente, importante. Isso aqui você compra em qualquer atacadista ou lojas que vende produtos para restaurante. Isso aqui você vai pagar 5, 6 reais numa escumadeira dessa, ela não é cara, tá? Porque ela é de arame, então ela é aberta, então ela não segura muito óleo. Essas escumadeiras de arroz, que é de furinho, gente, na hora que você vai tirar o salgado, ele leva muito óleo junto, daí acaba deixando o teu salgado encharcado. Aqui eu vou colocar
coxinhas. Dá para você colocar direto com a mão se quiser, tá? Mas você pode correr o risco às vezes de queimar seu dedo. Tomem cuidado, gente. Vocês não têm noção como tá o cheirinho aqui gostoso. Ó, aí eu sempre ponho aqui, ó, eu dou essa batidinha, faço isso aqui, às vezes tem que nem no começo não, mas quando você já fritou 100, 200 salgados, vai ficando aquela farinha meio pretinha, você faz isso aqui, ó, cai tudo aqui. Aí eu levo uma assadeira com papel toalha ou guardanapo, né? Não vai me usar, eu já vi gente que fala que usa cartelas de ovos, né? Para escorrer salgado, que é uma papelão. Coisa... cartela de ovos, que é um papelão que não é próprio para alimentação, né? Que é totalmente contaminado. Então sempre no papel toalha. Não precisa ficar mexendo muito. Calma, quem vai tirar foto. Não vai comer nada agora. Ó. Aí a gente acabou não pegando um pratinho para pôr, né? Vou pegar esse aqui é muito grande, né? É. Então deixa o celular lá. Ah, vai pôr aqui nessa travessinha? Tá. Gente, eu sinto muito, mas daqui a pouco a gente vai ter que comer esse salgadinho. Ah, mas pega então, põe o celular lá, já pega uma cervejinha pra nós. É que você não vai fazer propaganda de cerveja? Oi? Você tá dando aula. A aula já acabou. A hora de comer. aula não acabou. É hora de comer. Ah, tem que tirar foto antes pra ler. Exatamente. Mais um pouquinho a coxinha também já está pronta. Não precisa ficar revirando esse salgado, tá? E quanto mais eu tiro esse salgado do óleo, é pior. Ó, e o que eu falo da massa de batata, gente, porém como ele tá, ó, sequinho, ó, ele não dá óleo nem na mão, tá? Por isso que eu gosto muito dessa massa. Pega copo lá, pra nós. Ó, já tá douradinha. Acabou de fritar, vamos desligar nosso óleo. O cheirinho aqui tá bom, viu? Ainda bem que eu não tenho aula aqui amanhã, senão o pessoal chega aqui amanhã com cheiro de fritura também. Vou chegar mais pertinho para vocês aqui. Que fome! Eu quero Coca-Cola gelada e um molinho com pimenta. Agora você precisa enviar aqui para o Japão esses salgadinhos. Quem será que é? Aline. Olha só, gente. Gostaram? Nossa, deve estar maravilhoso. Pois é. Será que está maravilhoso? Vou deixar mais assim, que é para não mostrar que é tudo. Se uma pessoa olha, pode achar que é tudo bolinha. Gente, vocês podem fazer em casa, super rápido, fácil e prático. Desde que o meu recheio esteja pronto. Eu quero uma cervejinha gelada com esses salgadinhos. Pois é. A Gisele, eu amei a aula, vocês estão de parabéns. Perfeito, Obrigado. parabéns, parabéns mesmo. Olha só, gente, a gente vai fazer um print dessa aula e aí vocês marcam lá o congresso, o Top Class, tá bom? Marquem o congresso, por favor, marquem Marcelo.Bellini pra gente repostar, porque isso é muito importante pra gente, tá bom? Vamos fazer um print? Faz uma cara bonita aí, Marcelo, que hoje tá difícil. Tá, nossa, só tua. Estou apaixonada, são lindos demais, perfeito, parabéns. Melhor impossível. Ó, o Marcelo já estava quase comendo, gente, olha só. Olha só. Viu só? Estão fazendo print, gente? Faz o print aí de salgadinho. Marca aí. Não acabou a aula aí não, gente, calma. Parabéns, amei a aula, todas as suas dicas. Pegar. Ah, acho que não precisa nem de faca. Marcelo vai cortar aqui para vocês verem. Ó, vocês ouviram o barulho? Não deu pra ouvir, né? Ó. Saindo fumaça. Bonito, hein? Tá vendo, ó, gente? Como é uma quantidade de recheio suficiente,
tá? Se eu quiser uma bolinha maior, aí eu vou ter que fazer um recheio maior, né? Vamos ter que comer. Marcelo, Márcio, obrigado a vocês, são os amores, muito lindo, muito obrigado. Olha só, estamos finalizando a aula no 24º Congresso Internacional de Gastronomia Top Class, idealizado pela Aline, que mora lá no Japão. A Aline, mais uma vez, convidou o Marcelo Bellini, que está participando do congresso, e está excelente com vários profissionais. Tá bom, Marcelo? Eu parar de falar que eu quero isso aqui, ó. Ó. Alguém fala que essa bolinha estava congelada, gente? Aí, gente. Olha isso aqui, ó. Ela fica totalmente solta, ó. Tá? Como eu falei, eu gosto de comer a pontinha primeiro. E evidentemente, como eu não sou bobo, Essa é minha. eu também vou pegar uma coxinha aqui. Alguém aceita a coxinha? Uma cervejinha. Hoje não sextou, mas quintou. Ai. A cerveja não tem dia pra beber também, né? Um salgadinho desse pede. Tá bom, hein? Só não vão comer mais que eu tenho que tirar foto. Gente, muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Gratidão a todos que compartilharam a live. E ó, tchim, tchim, saúde ao congresso mais uma vez. E até a próxima. Credo, Qualquer dúvida, deixa lá que depois a gente responde, tá bom? Não aguento vendo essas delícias. Gratidão pelo ensinamento. Eu bem que queria. Uma cervejinha, um salgadinho. E Marcelo Bellini. Depois descansa. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau, obrigado.